especifica cada uma dessas investigações que são o fruto do programa de investigação. Eu também, no parecer, tenho que analisar o projeto geométrico de terraplanagem. Ele deve-se analisar as informações que são necessárias e suficientes, ou seja, cabe ao engenheiro geotécnico analisar o que tem em termos de projeto de terraplanagem e verificar se isso aí está adequado ou não, tirar as dúvidas e verificar se os elementos gráficos, topográficos, precisão de topografia já falada, e detalhes sobre a terraplanagem, pavimentação, cotas, enfim, há detalhes faltantes ou incompletos e se manifestar. Há especificações técnicas da obra, quer dizer, uma orientação muito importante que eu queria deixar aqui é a falta das especificações técnicas, como nós vamos falar adiante, né? Elas não são profundas, elas são muito superficiais e inadequadas para o programa geotécnico. Elas são inadequadas para a execução das obras, muitas vezes, tá? E a qualidade das mesmas. As especificações técnicas, via de regra, não garante a qualidade das mesmas, como a gente vai apresentar. Nas especificações técnicas constam ou devem constar, né, os critérios de controle tecnológico, CT, e de critério de aceitação, CA. Nós vamos explicar isso mais adiante. Mas isso é indispensável e é isso que muitas vezes está faltando. E também, né, a consultoria, o engenheiro civil responsável pela geotecnia, deve acompanhar as obras, né, chamado de apoio técnico de obra. É sempre recomendado. A norma de estabilidade de encostas coloca como obrigatório o engenheiro de projetos acompanhar lá as obras de terraplanagem ou de contenções, estabilização de encostas. E isso vem cada vez mais sendo uma cultura aceita na nossa engenharia brasileira. Eu recomendo desde já que os senhores incorporem isso às suas contratações dos vossos projetos de terraplanagem e parcelamento solo. O projeto de terraplanagem deve-se analisar as informações necessárias e suficientes. Continuação. Nas especificações técnicas ficam claras as seguintes necessidades de execução. Então vamos lá. Camadas horizontais soltas de 20 centímetros. Então uma coisa que deve constar. Deve constar que tem que ter um controle geométrico, como deve fazê-lo. Deve constar a roseta de chuvas. O que é isso? É uma roseta, né? É uma figura em forma de coroa, né? Mostrando os 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite, e se choveu ou não choveu. O mosaico representa cada camada que está sendo compactada e no dia que ela foi compactada. Quer dizer, é um desenho, é um mapa que mostra que faixa, que região foi compactada em que dia. Né? A hora que eu ligo essa história do dia e o período do dia com a roseta, eu posso então fazer uma boa avaliação sobre a influência das chuvas nas obras de terraplanagem. Eu tenho que, no parecer geotécnico, falar sobre a sequência executiva da obra de terraplanagem. Eu tenho que indicar, eu tenho que orientar sobre o planejamento de volumes, aterros e armazenamentos. Né? Não que isso seja fruto do parecer, isso é fruto do projeto de terraplanagem. Mas no parecer geotécnico tem que ter estas orientações que ora faço de uma forma através desse vídeo. Eu tenho que observar o cuidado com a camada vegetal, que é muito importante para a cobertura dos taludes. Eu tenho que falar sobre a camada final de terraplanagem, com vistas às obras de pavimento, pisos, né? Ou até de edificações, tipo casas populares, onde as fundações são diretas e, portanto, a camada final de terraplanagem suportarão essas casas, até sobrados, é possível. O projeto de terraplanagem, então, deve verificar, né, ou melhor, no parecer técnico, ratificar a necessidade dos itens anteriores e suas consequências, que eu já falei na medida que eu fui descrevendo cada um dos itens anteriores. Eu tenho que falar dos quantitativos, né, que estão atrelados à especificação técnica, né,
o controle tecnológico e o controle de aceitação. Eu tenho que dizer, né, como que eu vou, então, executar, controlar e aceitar a obra de terraplanagem, de pavimentação, a das camadas de aterro, em função disso que eu vou estar quantificando e podendo liberar as medições, né? No controle tecnológico, eu tenho que verificar, por exemplo, a rastreabilidade da amostra, coisa que geralmente não é feita, né? Na edificação, na concretagem do edifício, na estrutura do edifício, no concreto, todas as amostras retiradas, é sabido que pilar, que viga, que laje foi e que dia foi, né? E na obra de terraplanagem não se tem esse cuidado, porque nós não desenvolvemos ainda suficientemente para ter isso às claras. A frequência de projeto, né? A frequência de ensaios, né? Esses que estão aqui, né? Foram não atendidas, né? Eu preciso deixar critérios claros para que o pessoal de execução tenha isso claramente e veja se isso está adequado. Eu tenho que especificar o grau de compactação e visibilidade das camadas, né? Para garantir uma homogeneidade de execução das camadas em função dos tipos de solo. Eu tenho que verificar os critérios de aceitação, né? Coesão, grafito, CBR, permeabilidade, enfim, em função da necessidade. Esses são os parâmetros de engenharia, parâmetros de dimensionamento, que acontece na geotecnia, ao contrário do concreto. É que na geotecnia só se controla o grau de compactação de umidade e ninguém sabe se aquele aterro tem as propriedades de engenharia adequadas, né? O que não acontece no concreto armado. A gente estima um FCK e depois checa a cada corpo de prova se está dando aquele FCK, mostrando que na obra terraplanagem temos muito ainda que evoluir. E é o que nós estamos fazendo agora através desse vídeo. Resultados esperados, né? Será que os resultados esperados lá pelo projetista, né? A envoltória do projeto, de resistência, vocês vão ver um slide mais para frente, e outros parâmetros de engenharia, permeabilidade, CBR, estão de acordo? Eu não posso fazer um aterro e só com grau de compactação de umidade falar que está bom, porque isso não me garante que está bom. Estão claras as determinações de como deve ser realizado o controle tecnológico? Isso tem que estar, né? Então, o parecer eu tenho que fazer alusão a isso. As frequências estão claras, têm que ser determinadas. As planilhas de campo, de controle, né? Os boletins de controle no campo, as planilhas de análise, assim como os critérios de aceitação dos aterros e outras obras, estão de acordo? Estamos garantindo a execução das nossas obras? Continuando. Os documentos estão claros o suficiente para a perfeita execução, acompanhamento e fiscalização? Está tudo bem documentado? O parecer deve analisar e ratificar, complementar ou indicar as consequências do que eu falei antes, né? Tudo que eu falei, alguns senhores podem estar ouvindo e falar, não, para quê? Então vem as consequências de não fazer. No projeto foi considerado os problemas geotécnicos, tais como solos colapsivos, solos expansivos. Então, está claro que nós estamos pesquisando a existência desses tipos de solos difíceis de serem trabalhados. Os solos lateríticos e satélite foram contextualizados no projeto de terraplanagem, eles foram planejados, onde escavar, onde depositar, aonde colocá-los, face às suas peculiaridades de comportamento. A escavabilidade de rocha, né, de material muito duro, que talvez não possa ser escavado por uma escavadeira hidráulica e seja objeto, então, de ripper ou de fogo brando, né? E os matacões, isso foi contextualizado no projeto? Ou não houve investigação para ver isso? E tampouco há soluções para tais problemas. E é o problema de desagregação superficial e proteção superficial. Foi analisado, foi considerado, foi abordado? Continuando. No projeto foi considerado os problemas geotécnicos tais como quedas de blocos nos taludes, vai poder haver proteção superficial, ou o solo é tão duro que está tudo uns blocos duros que não há como plantar grama. Como protegeremos a superfície do talude? Qual o fator de conversão corte-aterro, né? Qual o fator de empolamento? Foram determinados? Como foram determinados?
ou foram estimados, trazendo problemas depois na execução da obra e nos quantitativos, ou foram estimados sem embasamento, por exemplo, usar fator de conversão 0,8 para corte e aterro e fator de empolamento de 1,3 de corte para caminhão. Eu quero só caracterizar bem que usar o fator de empolamento para converter corte a aterro é um equívoco, né? E que esses números que eu estou pondo são números apenas estimativos e que não são a realidade. Cada solo vai ter o seu FC e o seu FE. O parecer deve analisar e indicar as possíveis consequências nos quantitativos e volumes de empréstimo em Botafora, não os desejáveis. Hoje em dia, um empréstimo ou um Botafora tem que ser aprovado. Se o senhor errar nessas contas, o senhor vai ter problema, tem que ser aprovado. Se o senhor errar nessas contas, o senhor vai ter problema, tem que ser aprovado. Se o senhor errar nessas contas, o senhor vai ter problema, tem que ser aprovado. Se o senhor errar nessas conversão corte-aterro e o fator de empolamento para saber quantos caminhões, quantas viagens nós vamos precisar para fazer o empreendimento. Deslamento de encostas. Nós vamos ter situações desse tipo no nosso loteamento e vocês estão preparados para verificar se nós não estamos com essas escavações trazendo problemas muito mais graves para as obras existentes da montanha, dos morros, né? Nós não estaremos trazendo outros transtornos de desligamento de encostas com essas escavações, continuando aí no seu projeto de terraplanagem e sobre os problemas geotécnicos. Foi verificada a segurança dos taludes, né? Foi indicada as soluções, a inclinação é adequada, qual o fator de segurança desse talude, né? Foi feita a avaliação das estabilidades superficiais de corte a aterro, né? Foi tomado cuidado e a estabilidade dos solos em profundidade, dos taludes, foram feitas. Cadê os círculos? Tem coeficiente de segurança adequado? E a sobrelargura construtiva foi considerada no projeto geométrico? Aqui é um exemplo, eu não vou entrar no pormenor, isso merece uma dica especial, tá? Mas temos que tratar o problema da sobrelargura e como não invadir o vizinho aqui no pé do talude. A drenagem e a proteção superficial foram considerados, foram usados conceitos, né, de engenharia agronômica e de hidráulica e também os problemas de agronomia relativa aos solos e da engenharia, ou melhor, da bioengenharia ou biogeotecnia, ou seja, materiais inertes, que agora são frutos de indústrias. Foi pensada a questão na especificação técnica da drenagem provisória, ou seja, durante a obra. A permanente sempre é colocada e contextualizada e tem os desenhos da drenagem permanente. O que nós chamamos de atenção é a provisória, porque cada dia de obra, desde a limpeza, já provoca nos solos alteração de estado e situação de erosão, e situação de carregamento de solos e assoreamento. Projeto terraplanagem, continuação dos problemas geotécnicos. Barreiras de contenção de sólidos, pois quando fazemos terraplanagem sempre há erosão, né? Foram pensadas barreiras, está lá nas especificações, o empreiteiro é obrigado então a fazê-las, está contextualizado. As erosões foram pensadas, foram tomados cuidados com critérios de controle ou de mitigação das erosões e os aterros sobre solos moles, eles foram contextualizados. Há solos moles na região, os fundos de vale apresentam solos compressíveis, os aterros sobre solos expansivos e colapsivos foram identificados, os recalques de fundações foram estimados, continuando. Dimensionamentos de pavimentos foram considerados, considerando a camada final, já se preparando para o pavimento, piso e fundação de casas populares. Foram feitos estudos alternativos com a utilização de solos locais, não locais, os melhores, procurando hierarquizá-los em termos da sua competência técnica de engenharia, resistência, permeabilidade, compressibilidade. As vias foram hierarquizadas, né, para então a gente poder
tá, vias de maior tráfego, dando maior cuidado para reduzir seus custos de pavimentação, os taludes e encostas foram devidamente considerados. Bom, acabamos mais um trecho desse assunto, dica 5. Continua no próximo vídeo o restante. Obrigado.